Saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, quero dizer que nessa tarde gloriosa que o Senhor preparou para que me inspirasse a trazer esta palavra, o Senhor me deu esta palavra, que é um ensinamento, para que eu pudesse estar falando sobre algo que é muito corriqueiro nos tempos de hoje. Queridos, nós vivemos num tempo que tudo tem que ser grande para ser de Deus. Eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser um presbítero, eu tenho que ser um grande pregador, eu tenho que ser um grande evangelista, eu tenho que ser grande. E nós esquecemos que grande é Deus, né? Que cada um de nós temos um valor, né? E eu queria ler aqui algumas passagens da Bíblia. Vou começar aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, que está escrito assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes, e disse-lhe: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa passagem, irmãos, aqui em Gênesis, mostra o que Deus fez. Ele nos chamou, Ele nos valorizou, Ele nos criou para a sua adoração. Ele não chegou e disse: eu vou fazer o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança para que ele seja grande. Não. Ele fez para que o homem o adorasse. E isso já é muita coisa, irmãos. Já tem um valor enorme. Aqui no livro de Salmo, no Salmo 139, no versículo 13 e 14, diz assim: Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosos são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista, aqui ele glorificou a Deus de uma maneira extraordinária. Ele se colocou como se quando ele estava no ventre da mãe dele, e que ele foi feito de uma maneira estranha, mas maravilhosa, né? E que a alma dele conhece muito bem, né? Epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro 1, 18 e 19. Um 18 e 19, está escrito assim: Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como um cordeiro imaculado e incorruptível. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero começar com uma pergunta. E depois dessa pergunta, você pense, você raciocine e veja o que está acontecendo com você. E se não estiver acontecendo, amém. Qual é o teu valor? Você sabe qual é o teu valor? Presbítero Valderi, você sabe qual é o seu valor? Irmão, quantas das vezes nós olhamos e ficamos esperando, olhando para o pastor e ficando esperando receber uma migalha do pastor que venha me dar uma oportunidade, que eu fico ridicularizado se ele não me der, fico envergonhado, eu me acho pequeno. Meus irmãos, e eu quero dizer para você que Deus já nos valorizou suficientemente. Não foi pouco Ele nos ter feito a sua imagem segundo a sua semelhança. Não foi pouco, irmão, Ele olhar, Ele dizer, então Ele fez o quê? Ele preparou a terra, Ele criou o céu e a terra. Mas depois que Ele criou a terra, Ele viu que a terra era vazia e sem forma, e que tinha trevas sobre a face da terra, e cobriu os abismos. Abismo esses, irmãos, que não é um buraco, não é uma fenda, não. É a treva do nosso conhecimento, coração endurecido, coração magoado, coração entenebrecido com o pecado, coração devastado, muita mágoa, muito ressentimento. São trevas, isso são trevas, irmãos. Essa é a treva. E então Deus olhou e disse, haja luz, e houve luz. E aquelas trevas foram dissipadas. Naquele dia, aquela treva que ele falou foi a luz luminária celeste, mas hoje em dia, trazendo para o tempo de hoje, é a palavra de Deus. Como eu vivia, como você vivia, antes de conhecermos o Evangelho, como andavas tu, como andavas eu. No livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 1, ele disse, e nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecado, em que no outro tempo andávamos, segundo o curso do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira como os outros. Quem era eu, quem era você, irmão? Eu era muito melindroso, se o pastor não me desse uma oportunidade, eu ficava triste. Porque não era por mal, é porque eu queria participar, eu queria fazer parte. Eu também sou parte, eu sou parte do corpo, não sou? Mas se ele me ignorar, se ele não me valorizar, irmão, o problema é dele. Jesus, quando veio ao mundo, Jesus não ficou esperando receber daqueles homens. Jesus não ficou, os líderes religiosos da época, ele não ficou esperando receber uma oportunidade, não. Ele criou a oportunidade. E como eu estou criando esta oportunidade hoje, e você que vive sofrendo, vive acobrinhado, vive falando do pastor, vive descendo a madeira do irmão que Deus está levantando. Olha, irmão, não faz isso não. Deixa para lá. Procure você. Olhe em sua volta que vai ter um irmão igual a você, necessitado de palavras, junte-se a ele. Isso aí é para evangelizar, para pregar na rua, para panfletar. Jesus se agrada disso. Jesus quer isso. As coisas de Deus, elas são sensíveis. Então,
se você não tem uma oportunidade, não fique triste. Procure um irmão também que está também passando pela mesma situação. Vá, pregue, faça a tua parte. E Deus se agrada disso. Deus te honra por isso. Porque Jesus, quando ele chegou, ele disse, ó, ide e fazei obreiros. Deus disse, ide. Quem irá por nós? Falou para gente. E quem irá por nós? Jeremias disse, opa, manda, envia-me a mim, Senhor. A tristeza, ela derruba o homem, o espiritual do homem. Você que pregava bem, se você começar a se entristecer, você vai parar de pregar, vai chegar um dia que você vai subir no púlpito e não vai trazer nada. Então alegra o teu coração, faz como Paulo ordenou. Glorifica a ele, fala em língua estranha, faz aquilo que Deus colocar, sapateia, pula. Se alguém disser na carne, o problema é dele, você está fazendo a sua parte. Eu quase pereci, irmão. Jesus ensinou que ele já nos aceitou. Jesus já nos aceitou. Quando ele te chamou lá do pecado, do lamaçal, lá no Egito, onde você está enfiado naquela lama, naquela sujeira, ele te trouxe com a sua palavra, te lavou, deu um banho de sangue nas tuas vestes, te capacitou, e você fica esperando migalha de homem? Não, irmão. Alegra o teu coração e vai para cima. Se não tem uma para pregar no púlpito, prega na praça. Se não tem, pega no ônibus, prega onde você quiser. Vai naquele irmãozinho que está lá debaixo da ponte. Então, Jesus te ama, olha, a minha igreja é essa e essa, vai lá. E ele vai, Jesus se agrada e você fez sua parte. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Você não precisa de aprovação de ninguém, não. Jesus já te aprovou. Você tem valor, Jesus te dá valor. Jesus disse, ó filho, eu não esqueci de você. Jesus olha para mim e para você e diz, olha, Jesus diz, eu te vejo. Eu te reconheço. E eu te amo. Lembra que eu derramei o meu sangue por você para sacrifício dos seus pecados. Lembre que eu fiquei pendurado naquela cruz. Lembra-te das quedas que eu caí nas ruas de Jerusalém. Lembra-te da humilhação que eu passei por aqueles que diziam Hosana, Hosana, glória e aleluia. Bendito que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. E naquele dia estavam, crucifica-o, crucifica-o. Por tudo isso eu passei. Veja que a coroa que eles me colocaram não foi de ouro. Não, foi de espinhos. Ele ficou febril, Jesus ficou febril. Jesus foi moído. Ele ficou enfermo para que você tivesse saúde. Para que eu tivesse saúde. Toda vez, irmão, que alguém te deixar de lado, não se compare, não faça comparação, não se julgue colocando um e o outro, eu sou melhor do que ele.
porque melhor foi Jesus. Jesus é perfeito. Eu não entendia e sofri muito, mas hoje eu me alegro. Hoje eu me alegro. Tenho palavra, irmão. Dirigi igreja aqui na cidade de Tiradentes. Fiquei na frente lá em São Mateus, na Jesus de Nazaré. Mas, irmão, eu quero dizer para você, e eu me entristeci, até um dia eu chegar no púlpito e não ter nada, só ler a palavra e descer. Não agrade homem nenhum, não. E se agradar, não espere ser agradado. Porque agradar é educação. Agradar é educação. Ser agradável é uma educação. Eu não sei ser desagradável. Eu gosto de ser agradável. Mas não é para trocar. Eu não agrado para receber. Se alguém pensar isso, o problema é dele. Eu procuro agradar a Deus. A Deus. Agrade a Deus, irmão. E você vai ver como sua vida vai mudar. Agrade a Deus. Olhe para dentro de você, feche os olhos, olhe para a sua origem. Origem pecadora, cheia de defeito. Mas Deus não olhou para isso, não. Se o homem quer olhar e quiser ser maior do que Jesus, o problema é dele. Pedro se levantou no dia de Pentecostes, lá que quase 5.000 almas aceitou Jesus. Se Jesus tivesse barrado ele, não tinha aceitado. Ah, irmão, tinha sim, porque a obra de Deus ele tinha feito. Não vai não. Não. Ele tem poder, mas a sua glória ele não dá para ninguém. Não pense isso. Ah, se tu não fizer a obra, Deus vai levantar outro e vai fazer, e vai pôr no seu lugar. Mentira. Fiquei prestando atenção, observando isso durante quase 20 anos. É mentira. Deus não levanta, Deus, a não ser que você morra. Aí Deus vai levantar outro e coloca no lugar. Mas eu e você temos origem. Fomos feitos de barro. Mas temos o sopro do Todo-Poderoso, do nosso Criador. Fui bêbado, devasso. Andei por muitos lugares. Mas converti, fiz a conversão, dei a volta e voltei para a minha origem. E ele me deu o direito de ser chamado filho de Deus. Hoje eu sou filho de Deus. Então, irmão, valorize o que você tem. Você tem a palavra de Deus. Você é selado pelo Espírito Santo. Jesus derramou o seu sangue precioso por você. Você não foi lavado por sangue de bode, por sangue de touro, de novilho, não. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não é pouco. Grande ou pequeno, você é imagem e semelhança de Deus. Não se entristeça por isso. Se alegre no Espírito. Em nome de Jesus.
E eu agradeço essa rica oportunidade a todo aquele que emprestou o seu ouvido a ouvir essas simples palavras, mas que vieram do coração de Deus. Amém?